Boa noite, obrigado a todos, uma honra estar aqui conversando com o senhor, uma lenda do jornalismo, e já volto a colocar aqui para vocês, estou aberto, pode perguntar o que quiser. O único pré-candidato que topa falar sobre todos os assuntos, não tem medo de nada, simplesmente porque diferente dos demais eu não tenho rabo preso. Agora, Renan, a primeira pergunta é a seguinte, é uma candidatura que veio, ela vai parar em pé, ela vai se sustentar, enfim, ou é apenas um balão de ensaio? Pelo fato de ser um partido recém-criado, você criou esse partido que é o partido Missão, né? Essa que é a verdadeira missão, enfim, é uma candidatura que é para valer, ou o Renan só está aqui, de repente, para se tornar um pouco mais conhecido, se tornar uma pessoa pública? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu jamais faria um balão de ensaio, dado que nós, para construir o partido, tivemos um trabalho colossal. Nós não somos um grupo com milhões, com doadores multimilionários, nós somos um grupo muito pé no chão, com militância jovem ao redor do Brasil. Milhares de jovens coletaram assinaturas ao redor do país, debaixo de sol, debaixo de chuva. Teve jovens que foram alvo de tentativa de assassinato no processo. Gente coletou em favela, foi alvo de ameaça, em áreas controladas pelo tráfico. Eu não faria o desrespeito de usar todo esse trabalho para montar um partido para depois fazer um balão de ensaio para me tornar conhecido. Então, essa hipótese não existe. Quando a gente decidiu, o Renan é pré-candidato, eu sou até o fim e vou de pré-candidato, eu vou ser candidato, de candidato eu vou ser eleito. Esse é o meu objetivo, vou trabalhar mais do que os demais. Eu sei que o nosso partido é muito jovem, a gente não tem o dinheiro que os outros partidos têm, só que a gente trabalha mais e a gente é mais inteligente. E quando você trabalha mais e você é mais inteligente, costuma dar certo. É nessa hora que a sorte aparece. Né? É um partido que não tem ainda o privilégio, entre aspas, do fundo partidário, ou já entra com fundo partidário? Não, tem nada. Eu só tenho o ônus de ter o partido no sentido de cobranças e tal, burocracia. É muito burocrático ter um partido. É muito mais burocrático que qualquer outra coisa que a gente já passou na vida. Então, é difícil, é complicado, não tem dinheiro nenhum. E o dinheiro é doação. As pessoas doam e a gente vai viajando. Tanto que, por exemplo, vou dar um exemplo. Fiz agora um evento em Belo Horizonte. Tava lá para bancar o evento, minha ida de avião para Belo Horizonte. Avião normal, tá? Não jatinho. A gente fez um jantar, as pessoas pagaram um valor a mais no jantar. Esse valor paga as despesas. O resto a gente voltou de carro e ônibus. Tá certo, então tá na raça. É na raça. Campanha na raça. Agora, para quem não conhece o Renan, o seu envolvimento político, o Renan é um cara de centro, é um cara de direita, é um cara de esquerda, enfim, se apresente politicamente para quem ainda não te conhece. De acordo com com a análise clássica, vamos dizer, de gabinete, qualquer um possa fazer, nós somos um grupo de direita. Eu defendo lei e ordem, acima de tudo, lei e ordem como, vamos dizer, como base de uma sociedade séria. Eu sou amigo da iniciativa privada, eu sou amigo de quem trabalha e quem produz, e com base nisso, qualquer um vai dizer que a gente é de direita. Aqui, agora, a gente vive num país muito maluco. Como eu faço críticas a determinados erros de ética e conduta, por exemplo, do Bolsonaro, aí vão falar que eu sou comunista por conta disso. Eu não sou, eu sou naturalmente de direita, mas eu vou bater em todo mundo que estiver errado. Então, se uma pessoa de esquerda está errada, não apenas porque a tese da esquerda é errada, a visão de mundo da esquerda, a falta de valor da esquerda é errado, vou bater e vou bater na corrupção deles, assim como eu vou bater também no do Bolsonaro. Então, isso me torna de centro. Não, eu sou de direita. Agora, nossas propostas para o Brasil são as propostas que interessam. São propostas muito práticas. Como resolver o crime organizado? A gente tem propostas muito sérias. Como a gente vai tornar o Brasil desenvolvido? Muito sério, muito fácil. A gente não vai enganar as pessoas. Se a pessoa acha que essa proposta é de extrema direita, se é de direita ou de centro, aí não importa tanto. Importa que ela funcione. E as nossas propostas funcionam. Quando você fala em segurança, crime organizado, a gente tem uma discussão que todas as vezes acontece, principalmente falando a respeito de maioridade penal. A gente vê o exemplo agora do nosso país vizinho aqui, a Argentina, Sim. que tem mexido muito nessa questão. O que você pensa sobre isso? Você acha que mantemos os 18 anos, poderemos ter um estudo para 16 anos, enfim, ou mexer na maioridade não vai mexer no crime organizado? Eu acho um absurdo reduzir a maioridade penal para 16 anos. Nós precisamos reduzir para 12 anos. Precisa cair para 12, 16 já não é suficiente. A Argentina é 14. Né? A Argentina é 14. Eu acho o seguinte, crimes hediondos, ou seja, estupro seguido de morte e coisas dessa natureza, não há maioridade penal. Porque se a pessoa foi capaz de cometer um crime hediondo, ela tem que ser capaz de se responsabilizar por isso. Muitos países, inclusive de primeiro mundo, adotam esse critério. 2. Hoje, a lógica da maioridade penal com 18 anos, ou que seja com 16, permite que o tráfico, ele recrute esses jovens como uma mão de obra barata. Eles recrutam nas escolas os garotos e colocam os garotos para cometer crime sabendo que eles não vão para cadeia. Então hoje a gente tem um incentivo ao cometimento de crime por esses jovens. A gente precisa mudar isso. Então as leis têm que ser muito duras, de modo, jovem cometeu crime e vai em cana. Você vai ver que o recrutamento vai diminuir demais fazendo isso. Mas não pode parar aí. A maior parte dos meninos que vão parar dentro do crime organizado são meninos sem pai. Meninos que não têm família.
Tem uma estatística da FGV que foi na FEBEM, aqui em São Paulo, e mostrou 80% dos rapazes não tinham figura paterna. O pai engravidou uma moça, a moça cuidou lá como podia e o pai não deu atenção. O que acontece? O garoto caiu no crime. Nós vamos identificar nas escolas quem são os meninos que não têm a figura paterna, que são problemáticos, e nós vamos dar assistência para esses rapazes, para não deixar esses rapazes caírem no crime. Para você evitar que esse garoto depois vai se enredar no crime. Mesmo maior de idade, tem que ter um acompanhamento. Então, de um lado uma lei muito dura, de um outro acompanhamento, aí você vai ver que não vai ter crime. Você acredita nisso? Demais. Que é mexer no social. Precisa ter. Mas assim, a esquerda só fala para mexer no social. A questão é que não adianta você mexer no social sem mexer na punição. O bandido, ele faz um cálculo econômico. Não adianta você ficar passando a mão na cabeça dele, dizendo que você vai reabilitar ele, e aí ele vai ver, tudo bem, mas se eu roubar seu celular, qual é a minha punição? Ah, nenhuma, você vai solto. Ah, eu vou roubar. É uma decisão econômica. É a mesma coisa eu falar de um bandido de colarinho branco, um político que rouba. O político que rouba, ele teve toda a educação do mundo, estudou nos melhores colégios. Aí ele vai lá e faz o cálculo, pô, tá fácil eu roubar. Não tem mais prisão em segunda instância, eu vou participar do escândalo de corrupção, não vai acontecer nada. Ele vai roubar. Então tem que ter punição dura, muito dura. E o Brasil é um dos países que tem as punições mais brandas do mundo. Então isso tem que ser alterado. Agora, falando em economia também, nós estamos aí batendo na nossa porta a reforma tributária, que foi aprovada lá no governo Bolsonaro. Bolsonaro não queria muito aprovar, no fim teve aquela discussão com o Tarcísio e tal, aquela coisa, vamos aprovar, aprovou. Então a reforma entra em vigor a partir do ano que vem, 2027. E é uma reforma que não é da renda, mas assim do consumo. Sim. Né? Que ela deve trazer menos burocracia e tal. Mas a gente analisando um pouco essa reforma tributária, a gente percebe que as empresas de serviço, na sua grande maioria, irão pagar mais impostos. E percebemos também que hoje, quem gera muito emprego no Brasil são as empresas do Simples Nacional. E me parece que as empresas do Simples Nacional terão também problemas por uma questão da nova tributação, que vai acreditar. Então, quem é de um regime superior, que é o regime de lucro real, não se acredita que se tiver transação comercial com essas empresas, principalmente as prestadoras de serviço. Você chegou a analisar essa reforma tributária? Isso, de fato, vai trazer um impacto positivo para o Brasil? O desenho da reforma industrial é um desenho que tenta privilegiar um regime industrial. Exato. As indústrias supostamente se beneficiariam disso. E nesse benefício, o que foi vendido à época é que para nós, mortais, na prateleira, preço do produto menor. Mas até aqui não é isso que está acontecendo. É mentira, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. A partir do momento que você está tributando outros elementos da cadeia, como os próprios serviços, concessionárias de serviço, o que vai acontecer assim? A energia vai ficar cara. Aí fala, não, mas vai pagar menos imposto no produto industrial, mas todas as outras partes da cadeia que incluem serviços vão encarecer. Porque, no fundo, não é sobre, vamos dizer, o modelo tributário, e sim sobre o Estado gastar muito. Como o Estado gasta muito, ele precisa arrecadar muito. Como ele precisa arrecadar muito, ele vai cobrar imposto alto. E aí, como ele cobra imposto alto, tudo vai ficar caro. E aqui no Brasil é tudo muito maluco, porque a gente quer resolver um problema pela parte final dele. Você vai resolver a questão industrial, não com essa reforma que foi feita. Você vai ver a questão industrial assim, leis trabalhistas mais simples e mais flexíveis. Sim. Energia barata, infraestrutura de estradas e rodagens barata, pesquisa e tecnologia e dinheiro barato. Se você tem essas 5 coisas, você pode concorrer com o Vietnã, você pode concorrer com a China, você pode concorrer com quem quiser. Nós não temos nenhuma das 5 coisas. Nada. Falar que é só a parte tributária é piada. É por isso, inclusive, que o Haddad estava essa semana tributando todo mundo. Ele vai taxar celular das pessoas, taxando micro-ondas, taxou agora rim artificial. Até isso, que nem existe no Brasil, o cara taxou. Ele consegue taxar coisas que não existem. E aí ele justifica que está fazendo isso para proteger a indústria nacional. Que indústria nacional? Ele não está protegendo nada. Isso só tem um teor arrecadatório. Então, eu não consigo acreditar no funcionamento de nenhuma reforma tributária que não venha acompanhada paralelamente de uma mudança no Estado brasileiro. Então, dá para ter o modelo do IVA? Dá para ter o modelo do IVA. Mas o modelo do IVA só vai funcionar se você tiver, de fato, redução de impostos das alíquotas através da redução dos gastos do Estado. Mas até aqui, pelo menos, o IVA ainda não foi pautado, mas de 26% até 29%. Se chegar nos 29%, vai ser um do mais alto do mundo. Vai ser, se não um dos mais, o mais alto do mundo. É bizarro. É bizarro, mas é porque agora as pessoas estão descobrindo o quão pesado será a carga sobre elas, porque vai ter essa parametrização. E aí tá todo mundo ficando assustado. E é pra ficar assustado. É pra ficar assustado. Porque as pessoas no Brasil, infelizmente, não discutem isso. No Brasil, a gente fica fingindo que esse problema não existe. No Brasil, as pessoas trabalham como escravos até maio, já até junho, para sustentar os gastos do governo.
e ficam trabalhando como escravos. E aquela coisa maluca. Recentemente o Lula tava lá passeando com um botijão de gás em cima do ombro. Não, toma aqui, eu vou te dar um vale gás. Ele te dá um botijão de gás com uma mão e você fala, poxa, que bom, agora tem um botijão do Lula. E na outra ele aumenta o imposto se você for comprar um celular, uma geladeira, um micro-ondas. Tá pagando mais. E aí tá pagando mais, ele tira com uma mão e te dá com uma mão e te tira com a outra. Esse é um tipo de modelo que é insustentável. Só que como o Haddad, o taxador, fez um modelo de país baseado em aumentar a arrecadação e aí você aumenta o gasto junto, que é o modelo do arcabouço, que é insustentável, naturalmente assim, eu vou arrecadar e ao mesmo tempo eu vou gastar. E o Brasil está gastando e arrecadando, uma hora isso colapsa, é esperado um colapso das contas públicas até 2027, até 2028, tá? A dívida nossa está batendo 80 e poucos por cento e já vai subir para 90 e poucos por cento, e o Brasil já cobra um dos juros mais caros do mundo. Para quem está nos ouvindo ou assistindo, o Brasil cobra juros caros porque os bancos imaginam que o Brasil vai dar calote em algum momento. Por isso que os juros têm que ser altos. Então é igual um agiota. O agiota cobra os juros caros porque sabe que o cara que tá pegando o dinheiro emprestado tem pouca chance de pagar. O Brasil tá igual um caloteiro na mão do agiota. E o Brasil só tá sendo caloteiro porque ele gasta mal. Então a gente precisa arrumar os gastos. A gente pode cobrar menos impostos e os juros vai ser menor. Ou seja, quer fazer a lição de casa. Agora, você Exato. eleito, presidente, vamos trabalhar nesse cenário. Renan tá aqui, pré-candidato a presidente da República, foi eleito. Que Brasil que você vai pegar ano que vem? Eu vou pegar um Brasil absolutamente destruído e desmoralizado. As instituições estão desmoralizadas, o Supremo Tribunal Federal está desmoralizado, tá? Participações em escândalos como o Banco Master, o Congresso Nacional está desmoralizado, o Flávio Dino, ministro ao qual eu tenho uma repulsa enorme, ao menos uma coisa boa ele está fazendo, que ele está pegando os deputados envolvidos nos escândalos ligados às emendas do orçamento secreto. Então eu vou pegar o Congresso desmoralizado com participação, aliás, o escândalo do Banco Master, das emendas e do INSS. Eu vou pegar a economia brasileira em frangalhos, o Banco Central também desmoralizado, eu vou pegar o COAF desmoralizado, eu vou pegar a CVM desmoralizada, eu vou pegar um país com os estados devendo, eu vou pegar um país com boa parte das cidades tomadas pelo Comando Vermelho no Nordeste, eu vou pegar um estado de São Paulo com o PCC participando de contratos e acordos na área de transportes. Ou seja, eu tô pegando um Brasil que é um não país. Eu vou pegar uma bagunça generalizada. Por isso que a gente vai precisar colocar, desde o começo, um choque de lei e ordem. Que é o que eu vou fazer, desde o início. Choque de lei e ordem. E por etapas. Eu falo eu vou te falar, se é muito legal, vão vir outros presidenciáveis aqui. É legal ver o que eles vão falar.